Nós queremos dar um tempo maior para o nosso querido irmão ministrar a lição desta noite. E assim, abrindo os trabalhos desta noite, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Todos são bem-vindos neste lugar. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. E eu quero aqui, antes de passar para o irmão Enio, os trabalhos, te convidar você a aproveitar o máximo desta lição. Talvez algumas lições você não pôde estar aqui, mas glória a Deus porque nós podemos nos reunir hoje, não porque o irmão Enio está dando a sua última lição deste trimestre, não. Já conversava com ele ali. Nós vamos ter ele aqui conosco mais vezes, assim que ele puder vir ministrar para nós. Nós vamos lançar o convite para ele, eu tenho a certeza, né, irmão Enio, que vai estar mais vezes com nós aqui. Sempre um irmão querido, a irmã ali, a irmã Maribel. Pessoas que nós aprendemos a amar e admirar. Pessoas que nós temos orado, colocado em nossas orações e aprendemos a respeitar. Dizer a vocês que o tempo que vocês estiveram conosco, que vocês, da minha parte, eu digo para esta igreja, vocês foram sempre bem-vindos no nosso meio. Pelo trabalho que a irmã fez com as crianças, pelo trabalho que o irmão fez pela lição aqui, se doando o seu tempo para estar conosco aqui, deixando o seu lar, a sua família, para vir ministrar a palavra. Muitas vezes nós estávamos em 2 ou 3 aqui, mas quando estava em 2 ou 3, o importante é que Jesus estava também. Glória a Deus por isso. Irmão Enio, está com a liberdade, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Sou eu. Desculpa, eu estava envolvido aqui nas redes sociais, Facebook, Twitter, né? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Isso é uma pegadinha, né? Porque hoje nós vamos falar sobre redes sociais, então já estamos aproveitando para entrar com essa pegadinha, né? Vamos falar sobre as redes sociais, a importância delas e também o que elas trazem de malefícios para nós, né? E como o irmão Itamar já falou, um prazer muito grande estar com os irmãos aqui nesse um ano, exatamente um ano, fazendo no dia de hoje, estamos aí junto com os irmãos, aprendendo juntos, né? Quem mais aprende é aquele que ministra. Então, ética cristã e redes sociais, nós vamos falar. Alguém precisa de uma revista emprestada? Todos têm a revista? Todos têm a revista? Amém. Então, tá certo. Começamos com o caráter do cristão. Segundo trimestre de 2017, começamos nesta lição aqui, há exatamente um ano, a ministrar aqui com os irmãos. E lembro-me bem do convite do pastor Júlio, né? E onde fomos muito felizes aqui, junto com os irmãos, ministrando essas lições. Então começamos com o caráter do cristão e chegamos até valores cristãos, que é a lição do dia de hoje, que estamos encerrando esse trimestre, né? Enfrentando as questões morais de nosso tempo. Então, redes sociais, o que é para você rede social? O que nós podemos entender como rede social? Onde muitas pessoas se comunicam num tempo real, num tempo só. Onde muitas pessoas se comunicam num tempo só e rápido, né? É a resposta do irmão Itamar. E é por aí, né? Redes sociais, né? Rede, nós podemos imaginar, os irmãos que têm a revista, aqui no início, onde diz ética cristã e redes sociais, os irmãos estão vendo ali como se fosse uma teia de aranha, um emaranhado de pessoas ali, imaginando que cada um é um usuário, que nas redes sociais chamamos de usuários. Então imaginemos um computador central
E a partir dali, algumas ramificações, né? Algumas ramificações para todos os lados, onde sai para minha casa, para sua casa, para o tablet, para o celular, para outro computador, né? De cada cidade, de cada lugar, onde existe um computador, um celular, um tablet, né? Então ali se chama rede. E social vem de humano. As pessoas, nós nos comunicamos, nós temos a nossa vida onde nós gostamos de compartilhar, gostamos de curtir as coisas que as pessoas fazem, né? Então, por isso o nome rede social, ou redes sociais. E aqui nós vamos aprender o que elas nos ajudam e o cuidado que nós devemos ter com elas para engrandecer o nome do Senhor, para que o reino de Deus seja também trabalhado através das redes sociais. Então nós temos Facebook. Quem tem Facebook aí? Todos têm, né? O irmão Itamar também tem. Amém. Instagram. Quantos tem Instagram? Também tem. Twitter e tem mais o... Esqueci o nome agora. Aquele que... O WhatsApp. O WhatsApp todo mundo tem, né? Tem mais um, que é muito famoso. Enfim. Messenger. Mas tem mais. É uma infinidade que, se nós fôssemos falar aqui, a gente ficaria a escola toda só falando nos aplicativos de redes sociais. E nós temos também um que é muito útil para quem gosta de vídeos, né? Que é o YouTube. E dali nós temos as pessoas que trabalham no YouTube, que são os YouTubers. Vocês conhecem algum YouTuber? Não? Conhece, irmão Itamar? Então hoje eu apresento para vocês um YouTuber. Irmão Ayrton Praz, que está filmando, ele é um YouTuber. O canal dele chama-se Ayrton Praz. E ali tem vídeos do pastor João Carlos, né? Onde ele ministra sobre vários assuntos. É aquele pastor que morreu e ressuscitou, né? Então tem muita coisa ali no canal do Ayrton Praz que vocês podem dar uma olhada quando chegar em casa, né? E verificar. E você que está assistindo pela internet já conhece o canal do Ayrton Praz, né? Então seja bem-vindo também a esta escola bíblica sobre redes sociais. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 12, onde diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E a verdade prática: as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade, porém, os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunhão cristã. Depois nós temos a leitura bíblica em classe, nós podemos fazer com os irmãos. Provérbios capítulo 4, verso 10 ao 15. Eu leio primeiro e os irmãos me ajudem. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, se te multiplicando os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras diretas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçam os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não alargues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Graças a Deus. Tivemos então a leitura bíblica em classe, Provérbios 4, versículo 10 a 15, onde nós temos esta introdução. Nós vimos aqui algumas informações transmitidas com rapidez, como já foi falado pelo irmão Itamar. E em contrapartida nós vemos um estágio em que as pessoas se relacionam virtualmente. Ali as pessoas têm aquela falsa ilusão de que estão sozinhas,
estão no seu quarto, estão na sua casa, usando a rede social, né? Então nós vamos ver aqui o que é a rede social. É uma expressão que é usada na aplicação de uma rede mundial de computadores, né? Então começou no início do século I, aliás, do século XXI, no início do século XXI. O século XXI começou em 2001, né? Nós vimos uma oportunidade para o evangelho nas redes sociais. A gente imagina que rede social, quando não se tem um conhecimento, a gente já imagina uma coisa meio diabólica, alguma coisa que não vai nos servir, alguma coisa que o cristão não deve ter, mas é quando nos falta assim, um conhecimento de causa, um conhecimento das redes sociais, próprio Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas, o YouTube. Quando nós não conhecemos, a gente pode ter essa falsa sensação de que é uma coisa ruim. Claro, nós vamos ver na lição que dependendo do uso, ela pode ser uma coisa ruim. Mas quando se trata de uma oportunidade para nós divulgarmos o Evangelho, como por exemplo a igreja, tem um site da igreja, onde ali é divulgado as congregações, os endereços das congregações, os telefones, tudo no site da igreja. A igreja também tem o Facebook, onde é divulgado as atividades, né? O WhatsApp, eu acho que ninguém vive sem o WhatsApp, né? Tem até aquele que vai para o trabalho, esqueceu do celular e volta correndo para buscar o celular, porque não fica sem o seu WhatsApp. Então tem as suas bênçãos também. A igreja aqui tem a sua comunidade lá no WhatsApp, onde é divulgado os cultos, as escolas bíblicas, as campanhas, né? Então há muita coisa útil nas redes sociais, onde muitas vezes a pessoa está com uma dificuldade, está lutando, então alguém posta um versículo e é uma bênção, né? Enche a nossa alma, nos ajuda. Então tem o seu lado bom, as redes sociais. O uso das redes sociais. Nós vimos também que, lamentavelmente, não são poucos os que professam o nome de Cristo, mas eles não honram o nome de Cristo nas redes sociais, né? Então tem um outro lado também, que ali a pessoa coloca aquela foto bonita, passa no Photoshop, né? Deixa bem bonita a foto, coloca só as suas férias, né? Aquelas fotos das férias onde ela esteve, dá aquele ar assim de que está tudo bem. Então muitas vezes não faz parte da realidade, é aquele sorriso falso, onde a pessoa não está postando realmente aquilo que ela vive, né? E às vezes postando coisas até indecentes. Então nós vimos que muitas vezes nós podemos usar o Face, mas muitas vezes é no face a face, né? Às vezes é no Face, outras vezes é no face a face que nós temos que resolver as coisas. Então, nesse sentido, as redes sociais, muitas das vezes, elas nos atrapalham nesse sentido. A pessoa não tem mais aquele contato com o irmão, ele não visita mais o seu amigo, não visita mais o seu parente, né? Ele vai lá, com um clique ele consegue muita coisa, consegue fazer um amigo num cliquezinho, adicionar um amigo, né? Facebook nós temos aí 5 mil amigos ao total, né? Então nós temos aquela falsa sensação de que temos muitos amigos ali, 5 mil para quem tem tudo isso, né? E qual é desses 5 mil que você pode contar numa hora de necessidade em que você precisa desabafar? Às vezes você vai lá no face a face com a pessoa e com aquele você pode contar. Aleluia. E já que estamos falando em redes sociais, já aproveitamos e damos uma dica que muitos já sabem, dos irmãos que aqui estão, e você que está assistindo também pelas redes sociais. Eu tenho certeza que muitos sabem, mas como acontece muito seguido isso, vale a pena também dar essa dica, né?
Nunca devemos usar o nosso celular enquanto está carregando. Isso aí nós vimos que pessoas já morreram por causa disso. Tem o caso de uma bombeira, né, que estava no banho e foi atender o telefone, que estava numa extensão, foi tirar para atender e acabou sendo eletrocutada, né? Eu vi um vídeo de um rapaz também, enquanto o telefone estava carregando, ele foi atender e deu um curto-circuito no telefone. E deu para ver bem essa parte esquerda, a minha esquerda aqui, dele, né? Ficou totalmente... Explodiu a parte do rapaz, né? Então aquela ansiedade que nós temos, né, de usar o celular, nós devemos ter cuidado também. Essa dica vale também porque essa dica é sempre dada, a gente vê vídeos no WhatsApp, mas sempre está acontecendo. Sempre tem alguém ansioso para atender, para usar o celular enquanto está na tomada. E nós vimos técnicos fazendo teste lá, explicando com uma chave de fenda, daquelas que dá para fazer o teste enquanto ele está na tomada, né? Que existe uma carga enquanto ele está carregando. Então vale a pena a gente preservar essa vida tão importante que é uma só que o Senhor nos deu, né? Amém? Então nós podemos ver também algumas coisas que não devemos fazer, como discussões intermináveis. Tem gente que usa as redes sociais para discussões, para coisas que não vão edificar em nada. Nós vimos também que muitas pessoas acabam tendo um excesso de zelo, uma preocupação, enxergam somente os aspectos negativos do mundo virtual por falta de conhecimento, né? Então criticam aquilo que não sabem. E a questão a ser discutida hoje por nós, estamos aqui para discutir esse assunto, é o comportamento das pessoas diante das redes sociais. A gente aproveita e pergunta: como tem sido o seu comportamento diante das redes sociais? Como tem sido o seu comportamento? Você tem usado as redes sociais para o engrandecimento do reino de Deus? Ou você tem usado para outros fins? Nós vimos depois o perigo da relação descartável e as novas tecnologias. Nós vimos aqui também que é tão fácil se fazer um amigo num clique, né? Adiciona o amigo, né? Num clique também, aquele amigo falou alguma coisa que você não gostou muito, você vai lá, num clique, já deletou o amigo, já excluiu, já bloqueou o amigo. Então, é uma amizade descartável, não é aquela amizade, como disse antes, no face a face, que você preserva. Alguma coisa não está bem com seu amigo, você vai lá e conversa com ele, você tenta, você quer aquela amizade, você vai tentando fazer o seu amigo compreender o perdão. Muitas vezes ali existe isso, né? Uma coisinha qualquer das mínimas, né? Já se deleta um amigo. Então é uma relação descartável. Se descarta um amigo, e às vezes não é só um amigo virtual. Às vezes amigos, eu já tive experiências assim de ter amigos aí de mais de 20 anos e postar alguma coisa na rede social e esse amigo não entender e pegar e deletar. Então deixou de ser meu amigo na rede social e não me procurou mais no pessoal para conversar, para que eu o perdoasse ou eu pedisse perdão. Então é uma coisa que existe dois lados, estamos falando os dois lados, que é uma bênção, é útil para quem é cristão, para quem não é também, mas principalmente para o cristão, que envolve o reino de Deus, o crescimento no reino de Deus, né? Mas tem esse outro lado, também tem aquele lado que a pessoa às vezes, como já falei antes, na ansiedade. E aquela ansiedade faz com que, até no momento em que ela vai orar,
deixa o seu celular ligado, né? E ali entra uma mensagem, a pessoa não consegue vencer aquela ansiedade. Não, tem que ver quem é que me mandou um WhatsApp aqui, né? Tem que ver quem é que me mandou uma mensagem no Facebook. Tem que dar uma olhada, né? Eu costumo fazer assim, no momento de orar, bota no aviãozinho ali para não ter problema, né? Se alguém mandar uma mensagem, né, não vai ser me oferecendo alguns milhões, não vai ser dizendo, ô Enio, tu tem um carro novo aqui que eu vou te dar de presente, né? Então não é para essas coisas. Geralmente, às vezes até um amém, que alguém postou um vídeo lá, que você já viu, e uma hora depois alguém postou lá um amém, e você, ansiado para ver, viu que alguém colocou um amém, né? Amém por isso, né? Mas não era aquilo que você estava esperando. Então, na hora de você orar, procure tirar aquele momento de oração sem se preocupar. Desliga o celular, bota no modo avião. No momento de tu fazer o teu devocional, a tua leitura bíblica da mesma forma, né? Lembre-se sempre daquela parte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos encontrar nada na Bíblia sobre redes sociais. Não adianta eu abrir a Bíblia aqui lá no Novo Testamento, tentando achar uma passagem que Jesus tenha dito assim: olha, Pedro, João, vocês estão olhando muito o WhatsApp, hein? Jesus dizendo, olha, vocês fecham o Facebook um pouquinho, que nós precisamos atravessar o deserto, vamos ter que ir para a Judéia. Então não vai ter nada na Bíblia falando sobre redes sociais, até porque é novo, é modernidade, coisa do início do século XXI, como já falamos antes. Mas tem várias passagens na Bíblia que nos deixam claro, como o apóstolo Paulo falou, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, aquilo que não vai edificar naquele momento, que pode esperar, podemos deixar para depois, né? Nós vimos então o perigo da relação descartável e as novas tecnologias, a distorção da felicidade. A pessoa acha que é feliz daquela maneira ali, participando só com amigos virtuais e deixando os seus amigos. Nós vimos isso em restaurantes, em lugares, às vezes casais, né? Às vezes está conversando face a face, né? Está um com o celular aqui na mão, está com o celular aqui, e a esposa está do lado com o celular. Só falta eles se comunicar entre si via mensagem de WhatsApp, né? A gente vê muito isso, os filhos também se comunicando somente por WhatsApp e redes sociais. Então aí entra o perigo das coisas, aquela comunicação, aquele contato entre a família, entre os irmãos, entre os amigos, né, começa a se distanciar. Então, se nós entendermos que as redes sociais, elas são uma bênção, como já disse antes, para o reino de Deus e para pessoas que estão distantes, então ela nos liga com pessoas que estão distantes, mas às vezes a pessoa que está pertinho, né, ela nos distancia do irmão que está pertinho de mim. Então, nesse sentido, nós devemos cuidar muito para que a rede social que nós usamos seja sempre uma bênção para nós e para os outros. Marcos capítulo 12 e versículo 30. Alguém achar para nós? Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Achou, irmão Itamar? 12, 30, 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Até o 30? Até o 31. Amém. Então está, meus irmãos, é o que nós estamos falando.
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo semelhante é: amarás o teu próximo. Então, muitas vezes, com as redes sociais fica mais difícil, porque é uma coisa mais descartável. Então, se nós tratar as redes sociais como uma coisa que ela nos ajuda, mas não é uma prioridade na nossa vida. Não estou dizendo que não devemos ter. Eu tenho redes sociais, todos aqui já demonstraram que tem, é uma bênção para cada um usa naquilo que lhe é peculiar. Só não devemos colocar em primeiro lugar, porque a Bíblia não diz nada sobre redes sociais, mas foi lido agora que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e colocar o reino de Deus sempre em primeiro lugar. Amém? Nós vimos depois o isolamento e a solidão. Nós vimos também que em 1990, alguns estudiosos descobriram um paradoxo da internet. Por causa da ausência desse contato humano, então esses estudos, eles demonstraram que quanto maior a frequência e o uso da internet, aumenta aquele sentimento de solidão, aquele sentimento da pessoa se sentir só, mesmo tendo 1.000 amigos, 2.000, 5.000, o máximo de amigos que o Facebook oferece e outras redes sociais, né? Então, o perigo do isolamento e da solidão. E às vezes a pessoa até prefere estar no seu quarto, estar na sua casa, conversando virtualmente com os seus amigos virtuais, do que pessoalmente, né? E cá entre nós, né? Aquele contato físico com os nossos irmãos e parentes, né? É bem mais gostoso, né? Mas ir lá no nosso irmão, nosso amigo, tomar um chimarrão, conversar sobre as coisas de Deus, né? E até mesmo quem não é cristão, ir lá no seu amigo, ir lá alguém da sua família, conversar pessoalmente, né? Usa as redes sociais, seja abençoado com as redes sociais, mas nunca deixe de lado o face a face, aquele contato, aquele calor humano. Isso faz muito bem. Lucas capítulo 10 e versículo 1, ali nós temos uma ideia também de como Jesus quer que nós vivamos. Lucas capítulo 10 e versículo 1. Achou, irmão? E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-se-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Amém. De 2 em 2. Amém. De 2 em 2. Então não é solitário. O próprio Jesus, já preocupado com esta questão da solidão do ser humano, ele já disse: vocês vão, mas não vão só, vão de 2 em 2. Então nós vimos que a solidão também não é de Deus, né? Deus gosta que as pessoas se comuniquem umas com as outras, que elas estejam em contato umas com as outras. Nós vimos também as relações sociais efêmeras. Elas são passageiras. Muitas vezes nas redes sociais, a pessoa... Alguém já procura para nós Eclesiastes 1 e versículo 2. Nós vamos ver um versículo aqui que vai ilustrar sobre esse assunto aqui que nós estamos falando. A pessoa aceitar um amigo, a pessoa curtir, porque no momento que você está curtindo, você está concordando. Muitas vezes você clica numa foto e curte. Se você não viu direito o significado daquela foto, pode ser uma coisa que não esteja de acordo com os padrões bíblicos, com os padrões doutrinários da Bíblia, e você está curtindo uma coisa que
que Deus não vai se agradar. Então, no momento que você curtiu, você está concordando. No momento que você compartilhar, além de concordar, você gostou tanto que você quer que os seus amigos também vejam aquilo ali. E se você não viu o vídeo inteiro, você não viu o conteúdo daquele vídeo, você não sabe como é que é lá no final, já aconteceu comigo. Eu sei que com os irmãos também, olhar um vídeo, achar muito interessante, e já pensar em ir lá com o dedo, clicar e compartilhar, mas continuar olhando. E chegar no final ter uma baita de uma besteira, né? A gente ainda consegue editar o vídeo. Eu edito, o Ayrton também edita os vídeos, tira a parte que não quer e posta novamente numa versão mais light, né? Mas nem todo mundo tem essa facilidade de editar, nem todos sabem editar, né? Então, é bom dar uma boa olhada antes, assistir o vídeo inteiro, dar uma olhada na foto. Os nossos irmãos que são dessas religiões umbandistas, né, que nos perdoem, porque nós não somos contra eles. Nós apenas não concordamos com aquilo que é pregado. Então, muitas vezes nós podemos compartilhar uma foto que tem um dizer muito bonito, mas é de um pensador lá do Allan Kardec, né, é do Espiritismo, né? Não somos contra os nossos amigos que são espíritas, nossos amigos lá do Allan Kardec, nós somos contra o pensamento, que são antibíblicos. Isso sim nós somos contra, não contra as pessoas que têm essas religiões, né? Então devemos cuidar, até numa foto que vamos curtir, porque pode ter um pensamento de alguma coisa que seja antibíblico e ela esteja fantasiada com palavras bonitas, tá certo? Isso acontece muito. Eu já soube de pessoas também, pessoas influentes na igreja, né, que fizeram, depois alguém comentou com elas, né, há tempo disso, mas compartilhou aquela foto ali é de um pensador lá que é completamente anticristão, né, e a pessoa foi lá no celular olhar, mas é mesmo, está o nome aqui desse pensador, que ele é completamente anticristão ou ateu, né? Então por isso devemos dar prioridade até aos versículos da palavra, né? Compartilhar versículos. E também não ser aquele cristão chato, né? Só versículos, só querer colocar Jesus goela abaixo lá dos nossos amigos nas redes sociais, né? Postamos as nossas fotos, coisas bonitas, interessantes, né? Mas principalmente os versículos, que é o que trazem o poder, que trazem a felicidade para as pessoas, tá certo? Quem achou o versículo? Amém? 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, e é tudo vaidade. Nós vimos aqui então que essa vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ela se torna uma coisa vácua, ela se torna uma coisa vazia. A pessoa tem aquela vaidade de usar redes sociais e, na realidade, ela tem uma vaidade que ela não deixa de ser um vazio, um vácuo, e chega a ser até uma tristeza. Concluímos então a parte da vaidade e do vácuo, que deixa um vazio, que chega a ser uma tristeza, e vamos para a falsa sensação de privacidade. Diversos usuários das redes sociais iludem-se com a sensação de privacidade e ficam expostos a toda espécie de constrangimentos, comentários pessoais, sentimentos de foro íntimo, fotos e vídeos comprometedores. Saem da área do privado e se tornam públicos. Então essa sensação de privacidade também favorece a prática do pecado viral, algo que espalha rápido como vírus.
Ali nós temos Mateus 24:12. Pode ser desde uma reprodução e uma retransmissão de pornografia até a divulgação de notícias falsas difamatórias. Nós vimos aqui então que pessoas ficam muitas vezes horas e horas sem nem sentir que elas estão todo esse tempo gastando essas horas diante de um aparelho, privando as pessoas de se comunicar com seus familiares. E o problema da internet que ela oferece é uma suposta comunicação, que nem de perto substitui a versatilidade de uma conversa cara a cara. Mas tem gerado sérios transtornos com sites eróticos, salas de bate-papo, aventureiros sexuais, sexo virtual, entre tantas outras coisas nocivas à vida natural do ser humano. Então, para aquele que quer usar no sentido mal as redes sociais, temos tudo isso aqui que acabamos de falar. E para o crente, então, é terrível. Se ele entrar por esse caminho, muitas vezes até sem volta. Então, por isso eu digo para os meus irmãos aqui presentes, meus irmãos que assistem pelas redes sociais, vamos tomar cuidado com as redes sociais para que ela não nos tire aquilo que é mais primordial, que é a nossa salvação. Vamos cuidar da nossa salvação. O tempo aqui na Terra é breve, é um tempo curto que vivemos aqui, então não vale a pena nós perdermos esse tempo com coisas banais, coisas que vão ficar aqui na Terra. Então vamos cuidar. Depois nós temos a rede social a serviço do reino de Deus. Nós vimos que é necessário aquilo que você posta numa rede social, a sua vida ser igual àquilo que você posta lá. Você posta versículos, você posta vídeos de alguém cantando hinos inspirados, né? Mas às vezes a vida da pessoa, você vai olhar, ela não condiz com aquilo que ela está postando na rede social. Às vezes a vida dela é bem diferente e tem alguém observando. Então por isso a importância do bom testemunho e o testemunho da pessoa condizer com aquilo que ela posta. Então, postar comentários negativos, fazer pré-julgamento das pessoas. Então, tudo isso deve ser evitado. Conforme já falamos, fotos, vídeos. É importante, então, avaliar esse conteúdo, a coerência do vocabulário, se tem ética cristã, se está de acordo com as doutrinas da Bíblia. Muitas vezes o vídeo é lindo, a foto, o dizer que tem ali, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Então devemos cuidar muito, gastar um tempinho a mais para olhar aquela frase, olhar aquele vídeo, aquilo que vamos compartilhar, para ver se está condizendo com a palavra de Deus, para ver se está de acordo com a doutrina que nós conhecemos, com a sã doutrina que nós conhecemos da palavra de Deus. Se tiver tudo ok, vai ser bênção para nós e vai ser bênção para quem assistir também. Amém? Então, o uso correto da evangelização digital. Nós vimos aqui, meus irmãos, que a evangelização ela pode avançar de uma forma estrondosa, de uma maneira rápida, através das redes sociais, né? É bênção todas essas redes sociais usadas de acordo com os interesses do reino de Deus, é bênção. Muitas pessoas às vezes não vão conseguir chegar na igreja, mas vão assistir lá pelo Facebook, vão assistir lá no YouTube, no canal do Ayrton Praz, já assistem, vão assistir muito mais, né? Então vão se converter através das redes sociais. Então é bênção, é bênção. Cabe a nós então, nós sabermos usar
bem essas redes sociais, sempre a serviço do reino de Deus. E nunca para coisas, como falei antes, coisas que não condizem com aquilo que nós cremos que a palavra de Deus, aquilo que a palavra refuta. A nossa conclusão: estatísticas indicam que mais de um terço da população mundial está conectada à web e interage por meio das redes sociais. Diante desses fatos, a igreja precisa instruir os seus membros no uso de novas tecnologias e buscar métodos de evangelização por meio das redes sociais. Para tanto, dizem as Escrituras: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 2. Amém? Então é para nós pensar, para nós refletirmos nesta oportunidade e continuarmos usando bem nossas redes sociais. E quem não usava, a partir de hoje, convido a você a usar a sua rede social para engrandecer o nome daquele que nos amou e deu a vida por nós. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus por esta aula. Vamos convidar o irmão Itamar a fazer esta oração. Oramos. Querido Deus, amado Pai, Jesus querido, nesta noite, Paizinho amado, queremos te agradecer, Pai querido, por mais estudo que foi ministrado nesta noite, através do teu servo, irmão Enio, agradecendo, Jesus, porque o Senhor nos diz, através da tua palavra, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convenham, que através desse estudo nós vamos aprender, Pai, usar melhor a comunicação, Pai, através da internet, Jesus, que nós vamos ter a sabedoria de Jesus em nossas vidas. Assim, Jesus, nesta noite, nós queremos te agradecer, louvar e bendizer, Pai querido, pela vida do teu servo, que esteve, Senhor, esse tempo aqui nos ensinando, nos apoiando neste trabalho. Jesus querido, nós te agradecemos por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite. No nome de Jesus, amém.